Salve, salve, segundo ano. Tranquilidade? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Professor Leanderson, Colégio Dominique. Tudo bem com vocês? Bem, vamos encerrar, né, a apostila número 5, tranquilo, que corresponde a... Metade foi de estática dos sólidos, metade foi sobre estática dos fluidos. Vamos encerrar o estudo, né, sobre a estática dos fluidos. Né? Pegue, por favor, sua apostila número 5, abra na página indicada aí, página 51. Pegue, por favor, caneta, borracha, lápis, o seu caderno, né, que às vezes precisa, né, que é o material mínimo para que você tenha um estudo, né, digno, né, desse assunto. O que foi estudado anteriormente na estática dos fluidos? Nós estudamos conceitos básicos, né, de densidade, massa específica, peso específico, densidade relativa, né? Depois seguimos para a lei de Stevin, né, que fala que a pressão depende da profundidade, né, da profundidade onde o corpo está localizado e das características, né, do fluido e da aceleração da gravidade. Depois nós estudamos o princípio de Pascal, né, que se eu aplico uma variação de pressão no interior de um fluido, essa variação de pressão ela é distribuída para todas as partes desse fluido, né, e para as paredes do recipiente que contém esse fluido. E a última parte que será estudada nessa aula será sobre o princípio de Arquimedes e sua principal aplicação, que é a condição de flutuação. Antes de sabermos o que é o princípio de Arquimedes, precisamos saber por que estudamos o princípio de Arquimedes. A motivação, né, dessa aula. Nós temos duas situações aqui. Nós temos a criança aqui, o garoto, brincando com uma bola dentro de um fluido, dentro da água, né? E ele coloca a bola dentro da água e abandona essa bola, né? O que vai acontecer? A água, o fluido, expelirá a bola, né? A bola vai sair da água, né? O garoto até fica surpreso, que ele não esperava, né? E alguma coisa expulsa, né? Tira essa bola da água. O que é? Né? O segundo motivo, né? A segunda motivação. Tem o rapaz aqui carregando uma moça. Note que ele está carregando até com uma relativa facilidade, né? Se ele for fazer essa mesma tarefa de carregar a moça fora da água, ele vai ter muito mais dificuldade, né? Então existe alguma coisa dentro do fluido que alivia o esforço do rapaz, ou seja, que alivia os efeitos da força-peso da moça, né, sobre o rapaz, e o rapaz consegue levantar a moça dentro da água, sendo que fora e não terá essa mesma facilidade. O que será? Né? Isso que o princípio de Arquimedes estuda. Só que antes devemos saber quem foi Arquimedes, né? Arquimedes foi um filósofo, engenheiro, matemático e cientista da Grécia Antiga, né? Ele viveu na cidade de Siracusa, hoje fica no sul da Itália, na ilha da Sicília, né? Antigamente pertencia à Grécia Antiga. Ele viveu no século 3 a.C., né? Ele foi super importante na matemática. Por quê? Porque ele inventou métodos de cálculos de volumes de certos sólidos geométricos, né, como troncos de cone, troncos de pirâmide, paraboloides, né? Na física, ele foi importante lá no assunto de estática dos sólidos, que nós já estudamos, né? Alavancas, né? Ele foi super importante. Alavancas, só para quem não se lembra, né, são dispositivos que servem para potencializar uma força aplicada, né? Eu realizo uma tarefa, eu multiplico essa força para fazer uma certa tarefa. Arquimedes, ele tem uma frase atribuída a ele, né, ele fala o seguinte, né, que me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo, tá? Essa é uma frase atribuída a Arquimedes. E na estática dos fluidos, né, ele descobriu o princípio de Arquimedes. Tem uma história, né, dentro do folclore da ciência aí, que aconteceu? O rei de Siracusa, né, o rei Heron, ele deu uma tarefa para Arquimedes, né? Que ele mandou fazer uma nova, o rei Heron mandou fazer uma nova coroa, ele recebeu a coroa e desconfiou que não fosse de ouro puro, né? Ele deu essa tarefa para Arquimedes tentar verificar se realmente a coroa é feita de ouro puro ou não, né? O
se a coroa foi feita de uma qualidade inferior. Então, dentre essas coisas, Arquimedes tinha que verificar o volume dessa coroa nova, né? Para fazer cálculos da densidade, né? Para comparar as densidades do ouro puro com a da coroa, né? Só que ele pensou, poxa, como é que eu vou calcular o volume dessa coroa sem que eu precise derreter essa coroa nova? Arquimedes pensou, né? Estava tendo uma dificuldade de pensar como ele ia realizar essa tarefa, né, na qual ele foi incumbido. Até que um dia, né, ele foi banhar-se, né? Ele entrou numa banheira que tinha água. Nessa que ele entrou, a banheira transbordou, saiu água da banheira. E ele teve um insight, ele teve um lampejo, né? Tanto que ele gritou a frase Eureka, né? Essa frase Eureka, né, significa algo como descobri, achei, em grego. Então, esse folclore foi atribuído a Arquimedes. Mais uma das histórias da ciência, né? Então, através do princípio de Arquimedes, ele conseguiu, né, achar uma maneira de determinar o volume dessa coroa nova sem precisar derretê-la. Beleza? E ele foi morto, né, no ano de 212 a.C. por um soldado romano, né, que a cidade de Siracusa na qual ele vivia foi invadida por romanos. E Arquimedes foi um engenheiro também. Tem várias invenções que foram atribuídas a ele, como como dispositivo de defesa da cidade, né? Por exemplo, ele projetou espelhos no qual eles refletiam os raios solares, ele mandava os raios em direção às embarcações dos inimigos e os raios de sol incendiavam, né? Que antigamente as embarcações eram feitas de madeira, né? A garra de Arquimedes também, que é um outro dispositivo de defesa, né? Que no qual ele é uma espécie de braço mecânico que virava as embarcações inimigas. A cidade de Siracusa foi invadida, Arquimedes foi capturado, né? Aí ele estava no meio de um dos estudos matemáticos dele. Ele estava com um monte de objetos na mão. Ele foi interrompido, ele falou alguma coisa para o soldado romano não gostou e acabou matando Arquimedes, né? No ano de 212 a.C. Então ele foi multiuso, vamos dizer assim, né? Ele teve atuações em várias áreas do conhecimento, beleza? Bem, a sua descoberta mais importante, né, que foi o princípio de Arquimedes, né? O que fala o princípio de Arquimedes? O que enuncia o princípio de Arquimedes? Ele fala que todo corpo imerso em um fluido recebe a ação de uma força vertical para cima, cujo módulo é igual ao peso do fluido deslocado. Então, ele fala que essa força, né, é igual ao peso do fluido deslocado. Então, no caso do menino, que coloca, voltando aqui alguns slides aqui. No caso do menino, quando ele coloca a bola dentro da água e a água sai, existe uma força que expulsa essa bola do fluido, que joga essa bola para a superfície do fluido, né? E no caso do rapaz carregando a moça, existe uma força vertical para cima, que compensa os efeitos da força-peso, que é vertical para baixo, né? Existe uma força que compensa os efeitos da força-peso, que faz com que o rapaz consiga carregar a moça com mais facilidade. Tranquilo? Então é isso que fala o princípio de Arquimedes, né? Mas, galera, que força é essa? Qual é o nome dessa força, né? É o empuxo, ou força empuxo. Né? O empuxo, então, é essa força no qual faz é a força do qual o fluido faz uma ação, né, vertical para cima, né, que pode atenuar os efeitos da força-peso. Tranquilo? Como eu falei, tá, o módulo da força empuxo, tá, ele é igual ao peso do fluido deslocado, tá? Que foi isso daqui que eu acabei de escrever. Tá? Por quê, gente? Porque é o seguinte, de acordo com a Lei de Stevin, tá?
a variação de pressão é igual a ρgh. Então eu tenho um corpo imerso dentro de um fluido, né? Vamos supor que seja um cilindro. Pode ser qualquer outro objeto, tá, gente? O cilindro, né? Esse cilindro, ele tem uma certa altura, tá? Então, existe uma diferença de pressão entre a parte inferior, onde a pressão é maior, e a parte superior, onde a pressão é menor, né? Então, se existe uma variação de pressão, existe uma força que está sendo aplicada na parte inferior e na parte superior. Então, existe uma diferença, né, de pressão. E nós vimos, né, que pressão, variação de pressão, pode ser dada por força dividido por área. Igual a ρ vezes G vezes H. Beleza? Isolando a força, nós temos que essa força, né, é igual a ρ G H vezes A. Pessoal, H vezes A, área vezes altura, esse cara aqui é volume. Tá? Então essa força, né, é igual a ρ vezes G vezes V. Só que a gente não pode esquecer, rapaziada, que ρ, que é a massa específica do fluido, é igual a massa dividido pelo volume. Tá? Então, essa força é igual a massa sobre volume vezes a seção da gravidade vezes volume. Né? Então, ó, simplifico aqui, ó, corto, sobrou força é igual a m vezes g, que é igual ao peso. Tá? Então, essa força que eu chamei de F, na verdade, é o empuxo. Tá? Então, eu provei, tá, que o empuxo nada mais é do que o peso da massa de fluido deslocado. Ok? Bem, então se o empuxo corresponde ao peso do fluido deslocado, eu acabei de demonstrar, né? Peso do fluido é igual a massa do fluido vezes a seção da gravidade. Só que massa, gente, né? Se ρ é igual, se a massa específica do fluido é igual a m sobre v, então a massa, que é tudo fluido, né? Então a massa do fluido é igual a ρ, que é a massa específica do fluido, vezes o volume. Então eu transformei massa do fluido em massa específica do fluido vezes o volume do fluido. Tá? Só que, pessoal, como a gente está falando de fluido deslocado, lembra que eu falei da origem do princípio de Arquimedes? Que quando Arquimedes entrou na banheira, saiu uma quantidade de fluido correspondente ao volume do corpo dele. Então, quando a gente coloca um objeto dentro de um recipiente com fluido até a boca, e eu colocar um objeto, vai transbordar, vai sair fluido. Né? Que é exatamente correspondente ao fluido do corpo submerso. Né? Então, o empuxo... Né? Então, o que eu estou falando? Que o volume do fluido deslocado é exatamente o volume submerso do corpo. Então é só substituir volume do fluido pelo volume submerso. Né? Então o empuxo é igual a massa específica do fluido vezes o volume, né, submerso, né, desse corpo vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então é assim que se calcula essa força vertical para cima, né, dentro de fluido chamado empuxo. Bem, galera, agora nós vamos ver a principal aplicação, tá, para nós do ensino médio do princípio de Arquimedes, que é a flutuação de um corpo em um fluido. Beleza? Bem, galera, antes nós temos que entender o que é peso aparente. Tá?
Conforme nós vimos anteriormente, né? Bem, quando um corpo está dentro de um fluido, vou fazer um diagrama de corpo livre aqui. Aqui vamos supor que nós temos um corpo dentro de um fluido. Se nós analisarmos as forças verticais, pessoal, só um detalhe, tá? Fluidos em repouso, tá? Supondo que o fluido esteja em repouso, né? Nós temos a força peso, que é aplicada vertical para cima. Vertical para cima, vertical para baixo, né? Desculpa. E a força empuxo, que aí sim, né? É vertical para cima. Né? Estão na mesma direção. Então, se estão na mesma direção em sentidos opostos, tá? Nós podemos fazer a subtração, né, das forças que estão para cima com as forças que estão para baixo. Essa diferença entre peso e empuxo, tá, é chamada de peso aparente. Peso aparente, tá? É esse peso aparente que é a diferença entre o módulo da força peso e o módulo do empuxo, tá? Que alivia os efeitos da força peso quando você carrega um objeto, uma pessoa, dentro de um fluido, dentro da água, por exemplo. Né? Então é por isso que o rapaz lá do slide, nos slides iniciais, né, que eu dei o exemplo, consegue levantar uma moça dentro da água, porque existe os efeitos da força empuxo que aliviam os efeitos da força peso, criando assim um peso aparente. Tranquilo? Suponha a seguinte situação. Nós colocamos um objeto dentro de um fluido. Então eu vou mergulhar um objeto dentro de um fluido e vou abandoná-lo. Vou tirar minha mão, né? Vou soltar dentro do fluido. Né? Ele pode submergir, ele pode afundar. Ele pode flutuar, né? Ele pode emergir, né? Ele pode subir. Né? Ou pode ficar em equilíbrio, pode ficar no mesmo lugar. Fica paradão lá. Né? Então o que ocorre? Quando um objeto ele vai afundar, significa que o peso do corpo ele é maior do que o empuxo criado pelo fluido, tá? Então significa que o peso ele é maior do que o empuxo, né? O módulo ou então se vocês quiserem também, né? O módulo da força peso, que é um vetor, né? É maior do que o módulo do empuxo. Tá? Eu vou falar tudo em módulo, tá, gente? Então, se o módulo do peso é maior do que o módulo do empuxo, o meu peso aparente ele vai ser maior que zero. Tá bom? Ele vai ser maior que zero. Se meu peso é maior do que o meu empuxo, eu substituo o peso por massa, pela massa do corpo, né? Porque é o peso do corpo, né? Peso do corpo vezes a extensão da gravidade é maior do que o empuxo que é criado pelo fluido, né? Então vai ser massa específica do fluido vezes volume do fluido, só que, pessoal, conforme eu falei lá nas slides anteriores, né, que o volume do fluido deslocado é igual ao volume ao volume submerso do corpo, tá? Então já substitui direto aqui, né? Vezes a extensão da gravidade. Beleza? Como a massa ela se refere ao corpo, tá? Massa, conforme nós vimos, né? Como eu estou me referindo ao corpo, né? Então a relação entre massa dividido por volume, quando eu estou tratando de um corpo, eu chamo de densidade. Eu expliquei lá nos conceitos iniciais lá de estática dos fluidos. Beleza? Se fosse se referindo à substância, aí seria massa específica. Né? Então, isolando M, né? Então a minha massa é igual à densidade do corpo vezes volume, que está escrito aqui na terceira linha. Né? Então o produto entre densidade vezes volume do corpo é igual a massa específica do fluido vezes o volume submerso. Pessoal, como o corpo ele está submerso, tá? O volume do corpo é igual ao volume submerso. Então eu posso anular aqui, ó. Simplifico aqui.
Então significa quando o corpo ele está submerso, quando ele vai afundar, significa que a densidade do corpo é maior do que a massa específica do fluido. Tranquilo? No caso do equilíbrio, tá? O corpo está lá paradão dentro do fluido, né? Então significa que o meu peso ele é igual ao empuxo, né? Então se eu subtrair, se eu fizer a resultante na vertical, né? Se eu tirar a força resultante na vertical do peso com o empuxo, o resultado é zero, né? O resultado é zero. Então significa que o peso é igual ao empuxo. Então substituindo, né? O peso ele é atribuído ao corpo, tá? O empuxo é atribuído ao fluido. Então a massa do corpo vezes a seção da gravidade é igual a massa específica do fluido vezes o volume submerso do corpo vezes a seção da gravidade. Como é igualdade, né? Então eu posso simplificar aqui, ó. E sabemos que massa de um corpo é igual a densidade vezes volume, já acabei de mostrar para vocês, né? Então a densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual a massa específica do fluido vezes o volume submerso. Como o corpo ele está totalmente submerso, o volume do corpo é igual ao volume submerso. Então, densidade do corpo é igual a massa específica do fluido. Tá bom? Eu posso comparar, galera, por quê? Porque eu posso comparar massa específica com densidade, porque apesar de terem nomes diferentes, tratam-se de uma mesma grandeza. Tá? É a relação de massa pelo volume. É massa dividido por velocidade. A velocidade. Por volume, tá? É massa dividido por volume. Tranquilo? Então, como trata-se da mesma grandeza, só que só tem nomes diferentes. Tá? Então eu posso comparar. Agora, vamos supor que eu pegue esse mesmo corpo e em vez dele descer, ele vai subir, ele vai flutuar, né? Então, o que vai acontecer? O peso, o empuxo vai ser maior do que o peso. Logo, né? O peso vai ser menor do que o empuxo. Tá? Se o peso é maior do que o empuxo, significa que o meu peso aparente, né? Vai ser menor do que zero. Beleza? Substituo, né? Da mesma forma que eu fiz nos dois casos, né? Então eu estou falando que a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade é menor do que a relação do empuxo do fluido, né? Que é ρ de F vezes o volume submerso do corpo vezes a aceleração da gravidade, né? Posso simplificar aqui, ó. Sobrou massa desse lado, massa é igual a densidade por vezes volume do corpo, é igual a massa específica do fluido vezes o volume submerso. Como ele está totalmente submerso, né? Então, V de C é igual a V de S. Então, significa que quando um corpo ele vai flutuar, significa que a densidade do corpo é menor do que a massa específica do fluido, tá? Então, são esses três casos, tá, galera? Quando vai afundar, a densidade do corpo é maior do que a massa específica do fluido. Tá em equilíbrio, tá paradão. Densidade do corpo é igual a massa específica do fluido. Vai flutuar, vai subir. Densidade do corpo é menor do que a massa específica do fluido. Beleza? Não há necessidade de decorar fórmulas, galera. Assim, não precisa decorar tudo isso aqui, é só lembrar caso a caso. Tá? Como assim? Né? Só você lembrar que se afundar, o peso é maior. Se submergir, o empuxo é maior. Ficou paradão, em equilíbrio, os dois são iguais. Tá bom? E para finalizar nossa aula, caso especial, tá? Tem um corpo flutuando na superfície de um líquido. Tá? No slide anterior, nós falamos o caso de um corpo totalmente submerso, né? Onde o volume do corpo era exatamente igual ao volume submerso. Né? Agora nós temos um caso diferente aqui.
nós temos um corpo em formato cúbico, tá? Que ele está parcialmente, né? Ele está parcialmente para cima da água, né? Da linha da água aqui, da superfície da água. Né? Eu estou pegando um exemplo qualquer aqui, ó. Um cubo de aresta de 40 centímetros. Então significa que aqui mede 40, né? 40 centímetros, né? E na altura, tá? Tá 32 centímetros dentro da água. Eu tenho 8 centímetros para fora. 8 centímetros, tá? O que significa isso? Quando eu tenho um corpo parcialmente para fora da água, o que eu faço nesse caso? Bem, em primeiro lugar, se o fluido está em repouso, tá? E o corpo está paradão, né? Ó, ele já atingiu o equilíbrio. Se atingiu o equilíbrio, né? Conforme eu expliquei no slide anterior, se está em equilíbrio, que está flutuando na superfície do líquido, então significa que o meu peso aparente é igual a zero. Então o que significa que a força peso é exatamente igual ao empuxo, tá? Ele não vai nem afundar e nem vai sair mais a água, né? Tá paradão lá em equilíbrio, né? Lembrando que peso é igual a massa do corpo vezes a seção da gravidade. Empuxo é igual a densidade a massa específica do fluido vezes o volume submerso do corpo vezes a seção da gravidade. Ele está em equilíbrio. Tranquilo? Então o que acontece? Como é igualdade, né? Eu tenho a seção da gravidade dos dois lados. Eu posso, ó, simplifica, né? E no lugar de massa, eu posso colocar, como estou me referindo ao corpo, então a densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual a massa específica do fluido vezes o volume submerso. Pessoal, diferentemente dos outros casos, o volume submerso não é igual, é diferente do volume do corpo. O que vocês vão ter que fazer, gente? Você tem que calcular o volume do cubo inteiro, né? Porque o que vai acontecer? O que é o fluido? É a água. Normalmente, gente, o rho da água é fornecido, ou você sabe de cabeça, né? Que é igual a 1 grama por centímetro cúbico, né? Ou 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Esse dado aí, em aulas anteriores eu falei, a única densidade que vocês precisam saber é a da água. Ponto. Tá? De cabeça. É o único que eu vou cobrar de cabeça. Que eu não vou fornecer em questões. Tá? Bem, o volume do corpo, tá? É um cubo, né, gente? Vocês já viram já em séries anteriores, né, que o volume do cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, né? Vai ser aresta ao cubo. Ou se vocês quiserem também, né, porque você vai ter que fazer aresta ao cubo. Então o cubo mede 40 vezes 40 vezes 40, né, centímetros, né? Vocês há de convir comigo que o volume de qualquer corpo é o produto de 3 dimensões: largura, comprimento e altura, né? Como a base do cubo é um quadrado e volume é a área da base vezes a altura, vocês podem fazer a área da base vezes a altura, né? Então o volume do corpo vai ser igual, quanto vale a altura? 40 vezes a área da base. Esse é o volume do corpo, tá? Porque 40 é a altura. Volume submerso, tá? Pessoal, como é área da base vezes a altura, a base é a mesma, né? O que muda apenas a altura submersa. Então, o volume submerso é de 32 vezes a área da base. Pessoal, eu estou simplificando aqui. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? A densidade do corpo vezes. Quem que é o volume do corpo? 40
vezes a área da base é igual a massa específica do fluido. Pessoal, como está em grama por centímetro cúbico, tá? Eu vou colocar como massa específica da água como 1, tá? Porque eu deixei a medida, né, da área em centímetros. Tá? Se eu fosse transformar para metros, eu teria que mudar a unidade da massa específica da água, tá? Vezes o volume submerso do cubo, que é de 32 vezes a área da base, tá? Olha só o que eu fiz. Por que eu deixei o volume em função da área da base? Só para fazer isso daqui, ó. Só para simplificar. Então, a densidade do cubo, no material que é a densidade do cubo, tá? Que eu tô falando do corpo, né? É de 32 sobre 40. Simplificando, vai dar 4 quintos, vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Então, pessoal, no caso de flutuação, tem parte fora da água, eu sugiro para simplificar vocês deixarem o volume em função da área da base, né? Supondo, né, que seja como se fala, sólidos, né? Como cubos, cilindros, né? Ou então você pode calcular na raça mesmo o volume do corpo e calcular o volume submerso, tá? Que pode aparecer problemas, por exemplo, o corpo está com metade desse corpo está submerso, né? Então vocês têm que, né, fazer essas contas aí. Tranquilo? Então, pessoal, ficamos por aqui, beleza? Eu dei 2 aulas em uma, nós estamos encerrando a apostila número 5, ok? Vamos deixar como sugestão de exercícios esses que estão listados aqui nesse slide, tá? Seção de atividades, exercícios de 1 a 6, páginas 53 e 54, que é a parte do princípio de Arquimedes, e exercícios de 1 a 7, páginas 56 e 57, apostila 5, tá? Que esses exercícios de 1 a 7, tá? Eles são referentes à aplicação do princípio de Arquimedes, que é a condição de flutuação. Tranquilo? Pessoal, obrigado pela atenção. Nos vemos no encontro referente a essa aula, né? Nosso encontro online, ok? Nos vemos lá. Bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau. Bye.